E vamos de resenha de O Escultor? Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo deste canal. Eu sou a Úrsula e hoje eu trago para você uma resenha rápida, curta, sem spoilers e com detalhes da edição de O Escultor, do autor Scott McCloud. Então vamos lá? Primeiramente, quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito, deixa um like logo no início do vídeo para me ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, ou me dê sugestões de temas para próximos vídeos, compartilha com seus amigos, se for comprar qualquer coisa na Amazon, incluindo O Escultor, usa o link aqui embaixo, assim você me ajuda, sem gastar nada mais com isso, eu ganho uma pequena comissão. Então, gente, vamos passar para falar um pouquinho sobre O Escultor, desse autor aqui, Scott McCloud. E é importante destacar que durante a resenha eu vou trazer detalhes da edição por dentro. Eu sei que muita gente me pede para mostrar os livros por dentro, para mostrar os quadrinhos, até porque é uma forma de você se decidir pela edição física ou pelo e-book. Porém, quando se trata de quadrinho, eu acho mais interessante ler em edição física, visto que a gente consegue captar melhor sobre a arte. E aqui tem bastante detalhes interessantes sobre a arte do Scott McCloud. Então, eu acho legal se você conseguir comprar essa edição física, embora esteja, no momento que eu tô gravando esse vídeo, em falta na Amazon, mas ele está disponível em outros sites, ele também está disponível para compra em sebos. Eu comprei a minha edição por R$36 em um sebo da Shopee, então acho que é super possível você encontrar aí essa edição, e se eu achar links, eu vou deixando aqui embaixo para facilitar. Eu acho que antes de falar sobre o enredo em si, é importante aqui dar uma contextualização sobre quem é Scott McCloud, né? Esse autor nasceu nos Estados Unidos em 1960, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, e ele atua como quadrinista há mais de 30 anos. Ele tem bastante experiência. Porém, ele é mais conhecido por suas obras de não ficção, sendo algumas delas premiadas aí pelo mundo, e chegou ao Brasil uma trilogia do autor, justamente de quadrinhos de não ficção, que vão ensinar a quadrinistas jovens aí, até mais experientes, a criar roteiros, cenários para seus próprios quadrinhos. Esses quadrinhos, gente, são 3, como eu disse, e estão sendo publicados desde o final de 1980, ali na década de 90, que é Desvendando os Quadrinhos, Reinventando os Quadrinhos e Desenhando Quadrinhos. E muitas pessoas conhecem o Scott por essas obras, porém eu, embora goste de ler quadrinhos e goste de desenhar, eu não conheci o autor, confesso. Ele também tem outro projeto bastante interessante, que é um movimento internacional chamado 24 Horas de Quadrinhos, onde a proposta é que o quadrinista passe 24 horas produzindo quadrinhos, de preferência um quadrinho de 24 páginas. E o autor começou com esse projeto como um desafio pessoal, só que muitos outros quadrinistas gostaram da ideia e resolveram também aderir. Além disso, ele é palestrante, ele dá cursos relacionados a quadrinhos, ele é um grande defensor dos quadrinhos, então ele tem aí uma vasta história. E ele também tem alguns trabalhos publicados na área de ficção. Um dos principais são as Aventuras do Superman, que ele criou para DC Comics, e também o quadrinho Zod, é de sua autoria. Porém, quando ele resolveu, anunciar que ia publicar O Escultor ali em 2015, esse quadrinho foi muito esperado na época, porque seria ali seu primeiro quadrinho mais robusto, visto que O Escultor, gente, tem quase 500 páginas. Então é bastante robusto, e a proposta de O Escultor é de ser uma fantasia urbana, mas eu considero beirando o realismo mágico, já que não são tantos elementos fantásticos que tem nessa história. Inclusive, preparando o roteiro para esse vídeo, eu me dei conta que O Escultor tem bastante elementos semelhantes a outra obra que eu li recentemente em janeiro, que é Day Trip, esse quadrinho nacional, já que ambos os quadrinhos têm elementos fantásticos, né? Então estão ali dentro da categoria de realismo mágico. Os quadrinhos também têm como personagens principais homens frustrados com suas carreiras. Aqui nós temos um escritor e em O Escultor nós temos um escultor. Além disso, ambos os quadrinhos falam sobre vida, sobre morte, sobre frustrações, né? Então eu acho que se você já leu O Escultor, se pretende ler e gostar,
essa aqui seria uma ótima pedida. E ambos tão difíceis de achar no mercado. Mas eu já indico para vocês que se você gostar de O Escultor, leia também Day Trip. Ele tem alguns elementos semelhantes. Agora falando mais sobre do que se trata nessa obra do Scott McCloud. O escultor, gente, vai contar a história do David Smith, que é um escultor frustrado com sua obra, com sua carreira, com a sua vida em geral. O David Smith, ele nasceu em uma família de artistas. E aí, ele se viu, né, pressionado a ser também um grande artista. E escolhe a área de escultor. E ele vai para a faculdade, só que nesse meio tempo, gente, ele perde toda a família. Então, ele está completamente sozinho no mundo. Ele vai para Nova York estudar e lá, no final da faculdade, um investidor da área vê seu trabalho e decide apoiá-lo. Lembrando que nessa área de esculturas, né, o artista, ele depende de investimento para poder produzir e de tempo, né, porque é uma arte demorada. E ele acaba recebendo ali seus 15 minutos de fama. Porém, em algum momento ele vai se desentender com esse investidor e ele vai se ver completamente pobre, completamente sem recursos para continuar vivendo em Nova York. E vai acontecer uma série de desastres aí que vai fazer com que ele se sinta ainda mais desamparado. No dia do seu aniversário de 26 anos, ele tá ali em um bar sem dinheiro, enchendo a cara. É muito importante falar que aqui tem muitos elementos de abuso de álcool e drogas, tá, gente? É um quadrinho um pouco mais... Seria mais 16 anos, né? Além de autoflagelação e um pouco de violência, e tem alguns quadrinhos sensuais também. Mas ele tá ali com seus 26 anos, comemorando sozinho, enchendo a cara, e de repente um senhor se senta de frente a ele. E esse senhor é seu tio. E ele tá ali conversando muito animado com esse tio, quando ele se dá conta de que esse tio morreu há muito tempo, visto que ele tá sozinho no mundo. E aí esse tio, após esse insight que o David tem, ele se apresenta como sendo a morte. E ele vai fazer uma proposta pro David de lhe dar um dom que era seu sonho de criança. Ele tinha um sonho de produzir qualquer coisa, né, esculturas com as próprias mãos. E aí o tio dele, conhecendo esse sonho dele, faz a proposta de lhe dar esse dom, mas que ele terá apenas 200 dias de vida. O personagem se acaba topando na hora. Então aqui, literalmente, gente, o David vai dar a sua vida pela arte. E ele aceita essa proposta e a partir desse momento ele começa a ter esse dom. No dia seguinte, né, a esse encontro com esse tio, ele começa a ter o dom e tudo que ele toca, ele consegue transformar. Só vendo as imagens para você entender. Mas é importante ressaltar, gente, que o David aqui, ele, nesse universo do quadrinho, existem muitos Davids. E ele quer se destacar como escultor. Ele quer ser mais do que só um em milhões de pessoas. Ele quer ser o David importante. E além dele ser fracassado, né, se sentir fracassado, tem um outro David Smith na história que é muito famoso. Então ele se sente muito frustrado por ter esse nome comum, por existir vários David Smith em Nova York. E aí, para ele, quando chega essa proposta, né, de desistir de sua vida, né, viver apenas mais 200 dias, o que dá menos de um ano, para poder produzir, ele se empolga bastante, gente. E aí a gente vai acompanhar essa jornada. E é muito interessante ver que a arte está muito além do que só o dom. É preciso de dedicação, é preciso ter rotina, é preciso estruturar a sua arte, estruturar seus pensamentos para produzir algo interessante. Ele fica muito deslumbrado com o seu dom, né, recém-adquirido, e acaba se metendo os pés pelas mãos em muitos momentos. Ele tem uma mente confusa, isso é muito importante ressaltar. No quadrinho, gente, o escultor, né, o David, ele está com sinais de depressão, ele tá ali sozinho e ele se autoflagela, ele passa fome, ele não quer aceitar ajuda, ele tem um pensamento aqui um pouco diferente. Porém, ele vai conhecer algumas pessoas nessa caminhada, ele vai se envolver com outras pessoas, encontrar novos amigos. São muitas nuances nesse quadrinho. E o quadrinho, gente, ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre a sua jornada como pessoa, o que é viver, o que é ser importante. Quantas vezes a gente tem aquela vontade de deixar uma marca no mundo, e é isso que o David quer, né? Ele quer a todo custo
justo deixar uma marca e fazer e ser lembrado mais do que viver. E ele tá tão focado em produzir uma arte excelente que esquece dos pequenos momentos, né? E a vida vai passando. Então, também tem essas reflexões sobre dar valor às pessoas enquanto elas estão vivas, sobre dar valor aos pequenos momentos. Agora, falando assim sobre a edição, gente, eu achei espetacular. Tá até difícil segurar aqui. Vai estar passando aí na tela para vocês um pouco da edição. É impressa aqui em papel cartão, né? Tem muitos elementos interessantes. O autor faz uso aqui de cores como azul, preto, cinza e branco, né? E em alguns quadros ele mostra a perturbação desse personagem, porque ele tá ali no meio da multidão, se sentindo solitário. Ele aí apaga, né, os personagens ao redor. Tem também outra parte onde os balões das pessoas que estão falando ali perto dele são cortados propositalmente para dizer que ele está ouvindo apenas partes do que está sendo falado. Quando tem memórias do passado, que vai relembrar algumas coisas do passado dele, tem uma nuance diferente, então o autor trabalha muito com várias nuances das cores, né? Embora sejam cores limitadas. É interessante também falar sobre o traço em si, gente, é muito bonito. O autor conta que no final do livro, né, no final do quadrinho, ele conta que utilizou de algumas pessoas que ele conheceu, que ele conhecia na vida real para produzir personagens, né, para escrever esses personagens. Inclusive a própria esposa foi inspiração para um dos personagens. Ele pediu para essas pessoas pousarem para ele, né, para ficar um desenho mais realista. Ele foi até Nova York para poder ter uma visão ali mais precisa de alguns lugares. Então tem vários lugares aqui que são retratados de forma bastante interessante. Eu gostei muito, embora, gente, as 100 últimas páginas tenham se tornado cansativas. Em alguns momentos eu realmente ficou assim repetitivo, né, porque o autor ele faz uma descrição bem detalhada dos 30 últimos dias do personagem. O personagem escreve um diário. Esse é um ponto negativo da edição. Acho que é o único ponto que eu tenho para falar, porque a letra utilizada para fazer o diário é muito pequenininha, porém os balões em gerais têm uma diagramação legal. Mas por conta de eu sendo honesta, né, sendo honesta comigo mesmo, que teve umas partes que eu achei um pouco chatas, eu dei 4,5 estrelas, porém favoritei, porque eu acho que o quadrinho me trouxe muitas reflexões. E agora, né, o veredicto, se eu indico ou não. Sim, gente, eu indico, obviamente mesmo, porque eu dei 4,5 estrelas. Porém, eu acho que depende muito do seu momento de vida. Porque o personagem, o David, ele está ali vivendo seus últimos 200 dias. E antes mesmo dele estar nessa situação, você percebe várias nuances de depressão, de confusão mental em alguns momentos. Então, é um quadrinho que vai te deixar confuso sobre o que é real e o que não é real dentro da história. E o autor, eu acho que faz isso de propósito para tentar mostrar como que a mente desse artista que tem tantas ideias, mas que não consegue organizá-las, né, para produzir. Então a mente dele tá bastante confusa e, dependendo do momento que você está em vida, pode te deixar um pouco mal. Mas eu acho que a mensagem do quadrinho é uma mensagem bacana, a arte é bem interessante. E eu pretendo ler outras obras do autor caso venha para o Brasil. Eu não sei se ele já publicou outros quadrinhos depois de O Escultor. E só para falar também que essa edição aqui, gente, foi publicada pela editora Marsupial. Eu não conhecia essa editora, porém ela está em atividade ainda. E o selo utilizado foi o Jopati Books, né? Então foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa resenha, que tenha ficado curta. Então me conta aqui embaixo se você gostou da resenha, se você pretende ler O Escultor, se já leu, o que você achou, né? E muito obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!